Você sabia que é possível gerar uma imagem a partir de HTML e CSS com dados dinâmicos em tempo real com uma resposta muito rápida? Utilizando o Next ou de Image da Vercel e até mesmo Tailwind, você pode fazer isso. Eu criei um projeto da Copa do Mundo onde eu faço exatamente isso, uma imagem personalizada através de HTML e CSS transformados em imagem. Eu vou falar um pouco desse projeto aqui, além de te ensinar como criar essa imagem utilizando essas tecnologias. Assiste até o final porque você não vai se arrepender. Fala aí, pessoal desenvolvedora, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje aqui com temática da Copa, né? Temática aproveitar esse clima de Brasil, aproveitar esse clima de Copa do Mundo. O Brasil joga amanhã. Hoje é um domingo, então o Brasil vai jogar amanhã. E eu quero mostrar para vocês um projeto que eu montei em homenagem à seleção brasileira, utilizando algumas das tecnologias que eu mais gosto, que é o Next e outras coisas da Vercel, né? Então, sem mais delongas, eu vou mostrar aqui para vocês. O projeto é o estou-na-torcida.com.br, onde você pode criar uma imagem personalizada aqui com seu nominho e tal, escolhendo um jogador e tudo mais. Então você entra com uma rede social, no caso aqui eu já entrei com o Twitter meu. Você escolhe um jogador da seleção, aqui tem todos os jogadores disponíveis na seleção brasileira. Você escolhe uma frase de apoio, no caso aqui eu coloquei preparado para Brasil versus Coreia, que vai ser o jogo dessa próxima segunda. E aí, ao clicar em compartilhar, você vê que ele vai carregar um pouquinho. E aí já tem aqui, ó, download pro feed, stories ou imagem ao lado. E aí tem seu nome e tal. E ao clicar em download no computador, ele vai baixar a imagem, mas se você tiver no celular, você vai poder compartilhar no Instagram, no Facebook, ou seja lá onde for, de acordo com o que você precisa. E aí, ele gera essas imagens aqui, ó. Essa aqui é a imagem original, que tem seu nome aqui, ó, sua foto da sua rede social, com o jogador que você escolheu. Tem uma versão para o feed, né, do Instagram, do Facebook, seja lá onde for. E também tem uma versão para Stories, que você pode colocar no WhatsApp, ou no Instagram, ou seja lá onde for. E todas essas imagens eu gerei de forma dinâmica, utilizando o Old Image da Vercel, que eles utilizam o Satori por trás dos panos, né? Uma biblioteca muito legal, uma biblioteca que roda ali em Edge, né? No Edge da Vercel, ou seja, ele vai buscar ali o servidor mais próximo para executar. São Edge Functions. E eu tô gerando essas imagens utilizando isso e mais algumas outras coisas, né? Eu montei o projeto. Eu vou até deixar o link do projeto na descrição, é open source, você pode dar uma olhada lá. Mas por que utilizar essa biblioteca OG, né? Por que eu quero gerar uma imagem dinâmica? Isso é uma dúvida que eu tinha também. E depois eu me toquei que, por exemplo, é muito útil, principalmente para blogs, para páginas dinâmicas. Por quê? Porque aquela tag OG, você já viu ela em vários lugares, provavelmente. Vou dar alguns exemplos. Quando você vai no Twitter, você tá vendo essa imagem, certo? Essa imagem, ela é um OG image, que vem lá daquela meta tag OG image. Então, quando você vê imagens que você cola de link no WhatsApp, no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, essas imagens são os OG images, que são as imagens que nós colocamos aqui, ó, nas meta tags, ó, OG image. Aqui tem uma, aí você tem a do Twitter, né, Twitter image. E aí os sites, eles leem essas meta tags e colocam as imagens dentro do bloco lá onde vai aparecer, né? E aí você pode utilizar o OG Generator para gerar tipo imagem dinâmica para o seu blog, por exemplo. Então eu vou te dar um outro exemplo aqui. Se você for no Tab News, por exemplo, e eu acho que grande chance do Tab News estar utilizando o OG Image da Vercel para gerar, você vê que tem uma meta tag aqui chamada OG Image. E aí se você pega o content dela, você vê que ele coloca aqui, ó, o nome do artigo, o nome da pessoa que escreveu, a data, a quantidade de comentários e é uma imagem. Agora, se você vem em outro post e pega essa imagem, que é o mesmo link praticamente, só muda aqui o parâmetro, você vê que ele já gerou uma imagem totalmente nova, mas o layout é o mesmo e ele gera todas as imagens para cada post de maneira dinâmica. E aí você coloca esse link dentro do OG, da meta tag, e ele vai retornar para você um content type de imagem com a imagem que você fez. E aí você pode gerar essa imagem aqui utilizando HTML, CSS e até mesmo Tailwind, como eu falei no começo. E aí o objetivo aqui do nosso vídeo de hoje é criar essa imagem. Então vamos lá, se eu entrar aqui, por exemplo, com uma outra rede social, vou entrar com o Google aqui, ó. Inclusive, se você quer aprender como é que faz essa parte de login aqui que eu utilizei Firebase, deixa nos comentários aí, é muito, muito simples de fazer, vai ser muito legal fazer um vídeo sobre isso. Mas eu fui lá e mudei de foto. Então se você já vier aqui, você vai ver que eu já tô com outra foto e mudou meu nome, né? Não tá mais o nome do Twitter. E aí eu posso vir aqui e clicar em download pro feed, ele vai baixar para mim essa imagem, ó, e vou abrir. Quando você abre a imagem, você vê que já está com a minha nova foto e com o meu novo nome, entendeu? Então você pode trocar aí, colocar o seu nome de acordo com a sua rede social. Mas antes da gente começar a fazer a imagem, eu quero pedir, como sempre aqui, que você deixe o seu like, deixe a sua inscrição, clica nos botões de interação do YouTube, isso é muito importante, para mim ajuda bastante o canal. Eu tenho trazido vídeos aqui, né? Bastante conteúdo, já trouxe 2 lives aí, cada uma de 2 horas, sobre como criar um blog do zero utilizando o Next 13, que é a versão mais nova do Next. Então, tudo que eu peço em troca para você é deixa um like, deixa sua inscrição, vai valer a pena aí, faça parte aqui do canal. E também me siga nas redes sociais aí, compartilha com o pessoal, isso ajuda bastante aí o YouTube a mover mais os meus vídeos para frente, né?
Beleza, vamos começar então. Nossa ideia aqui é gerar uma imagem, tá? Eu não vou me preocupar em passar informação, dados ou pegar coisa do sistema. Tudo que eu vou fazer vai ser utilizar exatamente como está aqui, ó, carry strings, tá? Passando as informações para frente. A gente vai pegar essas informações e vamos colocar aqui dentro da imagem. Eu vou utilizar o projetinho aqui que eu já tenho do Estou na Torcida, tá? Porque eu já tenho os dados aqui que eu preciso, ó. Eu tenho as frases de efeito, os jogadores todos certinhos, as imagens referentes aos jogadores, tudo mais. Mas você pode criar um projeto do zero, então você também pode baixar lá no GitHub, como eu já falei, o link vai estar na descrição. E aí, quando você começar um projeto novo ou qualquer coisa assim, caso você queira utilizar isso, você pode instalar a biblioteca Vercel OD. Ela tem aqui no NPM, ó, tudo certinho da Vercel, você pode utilizar ela. Então, muito bem, vamos lá, vamos gerar nossa imagem aqui. Para começar, a gente vai ter que importar aqui algumas coisas. Vamos começar importando o Next API Request, que é um type, né, da pasta Next, certo? Opa, vamos lá, vamos digitar direitinho. Depois a gente vai importar o Image Response, que é o responsável ali por gerar a Vercel, então ela vai vir do Vercel OD, e a gente vai aqui de fato gerar o nosso handler, né? Então é muito parecido com a forma que cria a API, você precisa de um handler e tal. No caso aqui você pode utilizar o hack, que é o que a gente vai utilizar já de cara aqui. E o que ele espera? Ele espera um return aqui, new image response. A primeira coisa desse image response vai ser o elemento, então vai ser o que de fato vai ser gerado ali. Vamos colocar aqui por enquanto uma div com hello world. Difícil falar o world. E depois ele vai querer algumas coisas, algumas propriedades aqui, né? Que seria o tamanho de largura e altura, se tem fonte personalizada, se você vai utilizar emojis e qual que é a biblioteca de emojis, isso é bem legal. Que você vai utilizar e tudo mais. Então, a gente vai colocar aqui o widget 1080, né? Que é o formato do feed, e o height 1080, que é uma imagem quadrada. Por enquanto é isso. Vamos aqui inicializar a nossa aplicação com o Yarn Dev. E ele está rodando na porta 3000. Eu vou até o browser, vou colocar a 3000/API/OD Generator e dar um Enter e ver o que vai acontecer. E ele vai dar um erro. Por que exatamente? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que faltou aqui, ó. A gente tem que dar um export const config e colocar um runtime experimental edge para a gente colocar ele dentro do edge da Vercel. E aí agora ele foi, exatamente. Aqui está a nossa imagenzinha com Hello World aqui. Show de bola? Então é importante a gente colocar esse config aqui, porque esse config transforma a nossa API em uma API que vai rodar no Edge Functions dentro da Vercel, tá? Então isso é um detalhe importante aí. A gente pode personalizar as fontes também. Eu coloquei duas fontes aqui, que é o Poppins Bold e o Poppins Bold Italic. E aí eu só coloquei o caminho relativo das fontes, tá? Nesse padrãozinho aqui, que tem na própria documentação da Vercel. E aí você só seguir esse padrão de import, met URL, usando fetch e transformando no array. E aqui dentro, a gente precisa chamar, né? Então ficaria tipo assim, fonte data é igual ao await font. Você vai esperar aqui o font e o font italic data igual ao await font italic. E aí você já tem suas fontes prontas aqui. E aí, agora a gente quer importar isso dentro do image response. É muito simples. A gente pode colocar fontes, abre um array, e aí a gente pode colocar name. Como eu vou usar o Tailwind, eu vou colocar aquele padrãozinho lá do Tailwind de sans e tudo mais. E aí o name vai ser sans, o data pode ser fonte data, que é a primeira fonte. A gente coloca um weight para ela, que no meu caso vai ser 700, porque ela já é bold já. E o style dela vai ser normal, né? Que é o itálico ou não. E a mesma coisa por debaixo. A gente vai colocar um name sans italic, certo? O data a gente coloca a fonte italic data. O weight também vai ser 700. E o meu style aqui, a única diferença é que vai ser itálico, como já estava lá. Duas coisas que a gente tem que saber. Primeiro, a gente tem que chamar essa fonte utilizando o style, porque o Tailwind não vai gerar de forma dinâmica. O Tailwind aqui, ele não funciona exatamente da maneira que funciona no browser direto, tá? Tem algumas limitações, o pessoal está trabalhando para melhorar isso, mas por enquanto a gente tem o Tailwind, mas com algumas limitações. Então você vai ter que utilizar algumas vezes a tag style, e tudo bem, não tem problema. Como a gente não consegue gerar essa fonte de maneira dinâmica dentro do Tailwind, o que a gente faz? A gente cria aqui um style, e aí no font family, a gente coloca a fonte sans aqui, que foi o que a gente tinha colocado lá no nosso fontes aqui embaixo. E na teoria isso já tem que funcionar para colocar a fonte Poppins. Já mudou de fonte, ó, já está aqui.
com Hello World um pouquinho diferente. Aqui no meu projeto eu já tenho todas as informações que eu preciso, por exemplo, os jogadores da seleção, as frases, eu também já tenho as imagens e tudo mais, e eu vou passar isso com algumas care strings, tá? Então eu realmente recomendo que você baixe o projeto para montar essa parte aqui comigo. Então o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui um const, vou abrir um array, vou chamar de care string o segundo índice aqui do array, tá? O primeiro fica vazio porque eu não quero o primeiro. Só quero o segundo. E aí eu vou colocar aqui um rec.rl ou nada, né? Se não tiver nada, só para fazer uma validação. Eu vou dar um split de interrogação, porque eu quero pegar só minha care string lá dentro. E aí eu vou chamar aqui o params de parse carry, que é uma funçãozinha que já tem aqui dentro do projeto também, onde você simplesmente pode mandar aqui sua care string da URL e ele já vai parsear para você. Do jeito que a gente quer. E eu tenho alguns parâmetros que eu escolhi aqui para isso. Então vai ser... Eu vou criar um type aqui, que a gente está usando um TypeScript, eu posso definir isso. Então eu tenho um name, que vai ser o nome da pessoa que está logada ali. Eu tenho um picture URL, que vai ser a foto da pessoa. Player ID, que vai ser o ID do player na minha lista. Eu já vou mostrar a lista rapidinho. E aqui a gente tem o phrase ID, que também vai ser um ID que vai vir na lista. E aí eu posso falar que esses parâmetros aqui eles são desconhecidos a priori. E depois eles são do tipo params, certo? E aí agora eu tenho aqui meus params, ponto qualquer coisa que eu quiser. Qualquer coisa que eu quiser não, qualquer coisa que tiver aqui na lista. Mas enfim, eu tenho aqui ó, dentro do shared data meus players, certo? Como eu falei. E cada um deles já tem as imagens, eu exportei todas as imagens para montar o projeto. E também eu tenho aqui as frases, ó. Então quando eu passar o ID na URL, eu vou vir aqui nessa lista e eu vou fazer um find, né? Para encontrar de fato essas imagens, esses jogadores e essas frases, beleza? Vamos lá. Aqui eu dei um destructor apenas dos meus parâmetros. E aí eu fiz um find aqui. Ó. Eu fui nas minhas frases, que é aquele arquivo que eu mostrei. Fiz um find pela phrase ID. E dei um split aqui por BR, porque algumas frases elas têm quebra de linha. E eu quero que ele dê essa quebra de linha para mim na hora que eu montar a imagem. Agora vamos de fato para o nosso HTML aqui que será transformado numa imagem. Aqui eu tenho já minhas imagens dentro da pasta pública do Next, que só está com player. Então se eu colocar player ID -feed, você já vai conseguir buscar ali a imagem certinha do seu jogador, tá? E ela vai ser de plano de fundo pra gente. Então se eu vier aqui e der um refresh na página, ele não encontrou, obviamente, porque eu não coloquei as care strings aqui. Então eu vou colocar aqui já minhas care strings. Name... Vou colocar Gustavo Salles, aí phrase ID eu vou colocar aqui é 1 e o player ID eu vou colocar Neymar-JR. E aí ele já girou para mim, tá meio estranho aqui, eu já vou ver o porquê, mas ele já girou para mim, acho que eu tenho que colocar o tamanho que eu quero também. Mas aí ó, tem aqui um exemplo de care strings, tá? Que você pode simplesmente repetir, é só escrever na URL tranquilamente. Você pode pegar sua imagem do Slack, sei lá, qualquer coisa que vai funcionar ali também. Muito bem, para funcionar ali de fato, a imagem aparecer grandona e tal, a gente vai utilizar o Tailwind. Só que para utilizar o Tailwind aqui dentro do OG é um pouco diferente. A gente tem que utilizar o TW, tá? E não class name. Exatamente, é um pouquinho diferente. E a gente pode utilizar aqui tamanhos dinâmicos, então eu posso colocar 1080px, o H eu posso pôr 1080px, e aí eu vou colocar mais algumas coisas aqui, eu vou colocar um BG, não, nem precisa desse BG Black, não precisa porque não vai ter nada. Posso colocar um Flex Code, já vou começar aqui a personalizar a minha imagem, ó, 14px e PT16. Então eu tô colocando o padding tanto do lado esquerdo quanto direito 14, que é 56 pixels, e um padding top de 64 pixels. Eu vou dar um refresh na página, e vou vir aqui e agora nós temos a imagem e você vê que o Hello World já está um pouquinho para baixo aqui, né? É importante você entender uma coisa também. Você sempre vai precisar, ou quase na maioria das vezes vai precisar utilizar o Flex, tá? O OG Image, ele não funciona muito bem com as divs meio soltas, com as tags meio soltas. Você precisa utilizar o Flex ali para ele ficar bem certinho. Então, se você acabar não utilizando o Flex e tentar utilizar uma outra div e tal, ele vai acabar dando um erro para você, falando assim, olha, sua div de cima ela precisa de um flex, e aí dá um jeito aí para conseguir deixar as coisas organizadas utilizando um flex. Vamos continuar aqui, agora eu quero colocar o logo, né, da FIFA, então a gente vai utilizar um TW, colocando um W full, flex, justify end, e aí a gente pode abrir uma outra div dentro, que vai ter só o style, que vai ser um background. Eu costumo utilizar as imagens com background, eu achei que funcionou melhor do que colocando a imagem direto, né, na tag MG, eu achei que deu alguns problemas ainda. Então vamos utilizando aí sempre o background e quando sair uma versão nova talvez esteja arrumado já isso. Então background, a gente pode colocar aqui o URL, né, e eu vou pegar aqui o link que já está
separado para colocar aqui. E a gente pode fazer aqui um TW com o tamanho da imagem que eu já tenho aqui também, que é 134 px e o H é 32 px. E aí vamos lá, dar um refresh de novo na página. A gente já vê que o logo da FIFA já está aqui, ó, desse ladinho. Voltando ao código, vamos para a parte do nome agora, né? O nome e a foto. Então vamos criar uma outra div aqui, ó, colocando TW e mais algumas classes. Eu já estou estilizando aqui porque, como eu já montei antes, eu já tenho toda a estilização aqui pronta, tá? Então vocês podem ir seguindo aí, mas basicamente foi isso aqui que eu montei no Figma, que é o que eu estou passando para cá. E eu vou criar uma outra div, TW, Flex, Rounded Full, para ficar tudo redondinho a imagem. Aqui a gente está criando a parte da imagem agora. H28, W28, Border 2, para ficar com aquela bordinha branca, Border Solid. Então vocês estão vendo, dá para utilizar várias classes do Tailwind. P0.5 e Overflow Hidden. E a gente fecha essa div. Nesse caso aqui eu utilizei a imagem, deu para utilizar a imagem tranquilamente. Então foi o que eu falei, vai testando, é uma biblioteca que ainda está em desenvolvimento. Então a gente tem que ir aprendendo aí a utilizar ela. E aí eu coloco aqui o Picture URL no SRC. O TW a gente pode colocar um flex, H104px. Opa, faltou o colchete aqui. 104px para gerar de forma dinâmica, rounded full. Então algumas coisas o Tailwind ele gera dinâmico, algumas não. Aqui ele está pedindo um alt só, né? Eu vou deixar só tipo Picture URL porque também não faz muita diferença. O que ele está reclamando? Ele está pedindo para não utilizar o MG, sim o image da própria Vercel. Nesse caso, não precisa, porque a gente está gerando uma imagem dinâmica da API, né? Não tem por que utilizar o image da Vercel aqui. Vamos salvar e ver que se funcionou. Vamos dar um refresh de novo aqui. E ele não deu certo. O que aconteceu? Inclusive, ele travou aqui para mim. Não pode carregar a imagem que eu estou mandando. Pronto, eu fiz o seguinte. Eu peguei minha imagem do Twitter e já coloquei aqui. E agora ela está funcionando tranquilamente. Então, nós já temos aqui nossa imagem certinho rolando. Agora vamos para o próximo passo, que é colocar o nosso nome ali do lado, junto com aquela hashtagzinha, né? Então a gente vai colocar uma outra div aqui embaixo, para terminar a parte do flex, né? E eu vou colocar aqui, aqui dentro da div, nós podemos pôr um TW, também de flex, aí flex call, para descer a W600px, deixar bem grande, porque às vezes o nome da pessoa é bem grande, né? Então a gente peca pelo excesso aqui. Faz um spam, coloca aí mais um TW, text 4xl e text white com um style. Aqui eu vou usar o style de novo, por quê? Porque eu quero criar um filtro que vai ter uma sombra. E aí essa sombra eu não consigo gerar dinamicamente no Tailwind, então eu tenho que colocar aqui o drop shadow direto no filter, né, do style. Então pega aqui, ó, esse drop shadow e põe lá, que é uma sombrazinha que vai ficar atrás do nome. E aqui eu posso pôr o name. E aí o que eu vou fazer agora embaixo, eu vou fazer bem parecido, só que vai ser com outra cor, né? Que vai ter aquela hashtag e tal. Então a gente vai colocar aqui um TW, text 3xl, text amber 300, flex e flex call. E a gente vai ter aqui já o nosso Tailwind formatado. E aqui a gente vai ter que colocar o style de novo. Por quê? Porque essa parte eu quero que tenha fonte itálica. E eu vou colocar lá o meu sans italic, né, que eu criei lá na rede de fontes lá embaixo. Aqui a gente vai colocar só um line height para dar uma arrumadinha nessa fonte de 104%. E a gente vai repetir o filtro aqui, ó. Vai pegar esse mesmo filtro aqui. Você pode armazenar numa constante também, não tem problema. Eu não estou armazenando aqui porque quero deixar um pouco mais rápido. E aí eu vou colocar aqui duas divs. Uma vai ser hashtag estou na torcida pela, e aí depois vai ter uma outra div aqui embaixo, seleção brasileira no Catar. E aí vamos dar um refresh na nossa API para ver se gerou certinho. Aí, agora tá aqui, meu nome e estou na torcida pela seleção brasileira no Catar. Legal, já tem mais uma parte. Agora falta colocar aqui a frase, né? A frase de apoio aos jogadores. E aí, para colocar essa frase de apoio, você vai colocar um H1 antes da última div, da div que vai fechar ali. E aí você pode colocar aqui um TW também, para a gente utilizar com Tailwind, text white, text 100px, W full, para ficar com o tamanho inteiro de widget, PR1, para ele dar um pequeno espaçamento de 4px na parte lateral, para não ficar coladinho lá. Um MT de 360px, para ele descer bem essa imagem. Um MB11, que a gente vai também ter outra informação ali por último. Eu quero dar um espaçamento também na parte de baixo. Um flex call, para ele
quebrar nossos BR certinho em diferentes linhas, né? Um H348 PX. Então, para essas imagens, eu estou desenvolvendo tudo com blocos bem definidos mesmo. Tipo, não tem nada muito responsivo aqui, né? Por quê? Porque eu já sei o tamanho que eu quero da imagem. Por mais que a gente desenvolva com HTML e CSS, ele é um pouquinho diferente, né? Da maneira que a gente está acostumado ali a desenvolver as coisas mais responsivas, né? E aqui a gente pode pôr um style também. Vamos colocar um text shadow, que é outra propriedade que não está funcionando bem aqui ainda no Satori, né, no Old Image da Vercel. E aí só vai aqui colocando essa cor 047857, que é uma corzinha ali que vai ficar bem bacana também na nossa frase de efeito. E aí um line height aqui de 95% para a gente diminuir um pouquinho o espaçamento entre as palavras. Entre as frases, né, na verdade. E aí aqui a gente vai fazer o quê? Vai pegar aquela nossa phrase que a gente dividiu no split, lembra? E a gente vai dar um map nela aqui, ó. Por quê? Porque agora eu tenho um array, porque eu quebrei por split, né? E esse map vai ser um value, e para cada value, eu quero que ele coloque numa div diferente, para ele quebrando as linhas, né? Que eu coloquei flexcode. Então toda vez que tiver um BR, ele vai quebrar isso em duas linhas diferentes. E aqui, como é React, continua sendo necessário colocar o key value, tá? Para ele conseguir renderizar direitinho e não ficar dando nenhum bug no fim das contas. Vamos salvar isso e vamos ver aqui a nossa imagem novamente. Cadê? Não deu certo? Não achou? Tá, eu escrevi errado, ó. Escrevi praise, né? Escrevi praise é outra coisa, não é isso que eu queria. Aqui, ó, na parte da carry string. Pronto, phrase. Agora apareceu aqui a frase com a sombrinha que eu falei, a sombrinha verde, ó. Ficou bonitinha essa sombrinha aqui. E por último, a gente só tem só a parte que tá escrito para apoiar. Deixa eu apagar esse log aqui, para não ficar sobrando. A gente tem a frase para apoiar, né? O estou na torcida e tudo mais. Então a gente pode criar só um span aqui, ó. Vamos fazer um TW, text 2xl, text amber 300. E aí eu também vou colocar aquele filtro de sombra mais uma vez. Abre aqui a propriedade style, coloca um filter e joga aqui o drop shadow e um font family sans italic. E aí a gente pode colocar aqui, ó, apoie também em estou na torcida.com.br. A gente pode vir aqui, dar um refresh na página. Está aqui, ó, apoie também em estou na torcida.com.br. Muito legal, né? E aí se você troca aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, Gus, eu vou colocar aqui porcentagem 20, que é o espaço, fala e dou um enter, ele vai transformar aqui a imagem para o Gus quem fala. Você pode salvar uma imagem, ó, abrir uma imagem nova tag. Uma nova tab. E com isso aí você consegue gerar diversos tipos de imagens diferentes, pode gerar imagem para o seu blog, e quando você tem esse link, o que você faz? Você simplesmente copia esse link e cola lá na meta tag, porque esse link já é uma imagem. Então o Google, o Facebook, o Twitter, o LinkedIn, eles já vão entender isso como o image, eles vão renderizar a sua imagem quando eles verem lá, independente dos parâmetros que tiver e tudo mais. Então, muito legal, é muito legal esse plugin, eu acho que vai crescer bastante ainda, é uma boa alternativa aí para coisa que a gente usava como Puppeteer, né, que demorava, tem que abrir o browser, apesar que o Puppeteer é muito útil ainda mais para outras situações. Esse Vercel Image Generator, Satori, né, ele consegue utilizar de forma muito dinâmica, muito, muito prática ali, as coisas que a gente precisa para gerar aí imagens de forma dinâmica. Se você gostou desse vídeo, eu peço aí que você deixe nos comentários, engaje aqui no YouTube, ajuda aqui o canal comentando se você achou difícil, fácil, se você conhecia essa biblioteca, se não conhecia, se tem alguma dúvida ainda sobre ela, ou qualquer coisa assim. Acessa lá o site Estou na Torcida, cria umas imagens, marca o pessoal da Seleção Brasileira, vamos tentar subir aí esse projetinho para o pessoal da seleção ver, para ver que a gente está realmente apoiando aqui, que a nossa comunidade de tecnologia está apoiando aí a Seleção Brasileira. E não se esquece de se inscrever nesse canal, de deixar o like, de interagir no YouTube, de interagir com os botõezinhos ali, porque isso ajuda bastante o canal aqui, tá? Conteúdos estão aparecendo, vai ter aí esse vídeo agora, essa semana vai ter mais vídeo, o curso de Node eu tô trazendo toda quinta para vocês, para quem quer começar do zero, então conteúdo aí é o que não tá faltando e é o que eu não quero parar de fazer para vocês, beleza? Te vejo numa próxima oportunidade, aplica aqui esses conhecimentos, acessa os links na descrição que vai estar lá o GitHub, certo? E eu te vejo numa próxima oportunidade, num próximo vídeo, ou nas minhas redes sociais, ou em qualquer outro lugar que a gente fosse encontrar. Até mais, hein? Valeu! E que o Brasil ganhe o próximo jogo.